Priscila Macedo Moura. Esse vídeo faz parte do curso de capacitação da ANA para a norma de referência 12 de 2025, que dispõe sobre a estruturação dos serviços públicos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, DEMAPU. Vamos abordar o tema Infraestruturas e Instalações Operacionais, que corresponde ao módulo 4. O Marco Legal do Saneamento traz que a drenagem e manejo das águas pluviais urbanas é constituído pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes. Nesse sentido, conforme visto no módulo 1, na NR12, os serviços públicos de DEMAPU são constituídos pelas atividades de DEMAPU, que já foram tratadas no módulo 3, e por um conjunto de infraestruturas e instalações operacionais. Que esse conjunto compõe os sistemas de DEMAPU de infraestrutura verde, azul e cinza, que envolve a coleta, o transporte, o amortecimento, o tratamento e a disposição final das águas pluviais urbanas. A infraestrutura de coleta tem por finalidade a captação do escoamento superficial, desde sua origem até a sua transferência para o primeiro dispositivo localizado jusante. Essa coleta do escoamento ocorre na microdrenagem, tendo-se como exemplos de infraestrutura de coleta sarjetas, canaletas, bocas de lobo ou ainda técnicas de controle do escoamento na fonte. As estruturas de coletas devem captar e direcionar o escoamento de forma segura, a fim de evitar alagamentos. Uma outra função que as técnicas de coleta possuem é a redução de enxurradas. O escoamento superficial em alta velocidade pode trazer risco às pessoas e desgastar os revestimentos das superfícies por onde ele escoa. Além disso, a alta velocidade de escoamento prejudica a captação dele pelas bocas de lobo, por exemplo. As estruturas de captação podem ter, além da função de captação, outras funções, como amortecimento, tratamento e infiltração, como é o caso de algumas técnicas de controle na fonte, como o jardim de chuva, por exemplo. Os dispositivos de coleta podem ser seguidos por estruturas de transporte, que vão conduzir o escoamento para estruturas de amortecimento e tratamento e disposição final. Os dispositivos de transporte se prestam a conduzir o escoamento superficial, sendo constituídos por canaletas, valas, valetas, redes e galerias. Esses dispositivos devem ser harmonizados à paisagem urbana, ser preferencialmente superficiais, com revestimentos permeáveis, de forma a permitir trocas hídricas entre a superfície e a subsuperfície, permitindo a infiltração da água nos períodos de cheia e a alimentação dos cursos de água no período de seca. Os revestimentos dos dispositivos de transporte devem ser rugosos, de forma a manter as velocidades de escoamento próximas àquelas dos cursos d'água naturais. Além disso, há que se considerar que cada tipo de revestimento resiste a velocidades de escoamento diferentes, podendo estar sujeitos à erosão. Quando se trata de estruturas de transporte na macrodrenagem, deve-se privilegiar intervenções mínimas nos cursos de água naturais, privilegiando-se o tratamento de fundo de vale. Ações de retificação, canalização, desvios e tamponamento de curso de água somente devem ser realizados quando não houver outra alternativa de projeto. As infraestruturas e instalações operacionais de amortecimento se prestam a amortecer ou reduzir vazões, volumes e também poluição difusa. Todas essas três funções ocorrem inicialmente por meio da reservação do volume de escoamento superficial. As técnicas que visam o amortecimento atenuam as vazões no tempo e fazem com que o escoamento ocorra em tempos mais longos, com vazões menores. As técnicas de infiltração promovem uma redução do volume de escoamento. Para que essa infiltração tenha tempo de ocorrer, é necessário um tempo maior do que o de um evento chuvoso. Assim, as águas pluviais que chegam a esses dispositivos ficam armazenadas até que a infiltração ocorra. As técnicas para melhoria da qualidade da água, para tratamento da poluição difusa, se baseiam na sedimentação dos poluentes. Isso ocorre porque, em geral, os poluentes em sistemas de DEMAPU estão associados aos sedimentos. Exemplos de dispositivos de amortecimento de vazões e volumes são as bacias de detenção, retenção e infiltração,
que normalmente são utilizadas nas infraestruturas de macrodrenagem, mas temos também as técnicas de controle na fonte, que são jardins de chuva, trincheiras, valas, árvores de chuva, que podem ou não ser de infiltração. Temos também os telhados verdes. Os dispositivos de amortecimento de vazões, volumes e de carga de poluição difusa devem ser aplicados na bacia de uma maneira integrada, tanto na micro quanto na macrodrenagem, prioritariamente sobre a forma de estruturas de controle na fonte, dispersas por toda a bacia de contribuição. O uso de dispositivos de controle na fonte tem várias vantagens, dentre elas a redução das dimensões dos dispositivos de transporte de águas pluviais e a redução da concentração do escoamento, que leva à redução do efeito de lavagem das superfícies. O lançamento das águas pluviais provenientes desses dispositivos devem ser realizados de forma segura, e suas estruturas de extravasamento devem ser dimensionadas para eventos superiores aos de projeto, pois quando esses eventos ocorrem, o escoamento excedente deve ser gerido de maneira a minimizar os riscos. Outro ponto importante a ser ressaltado é que esses dispositivos devem ser concebidos por meio da abordagem de soluções baseadas na natureza, consistindo em infraestruturas verdes e azuis. Além disso, os dispositivos de amortecimento devem considerar aspectos de multifuncionalidade. Assim, eles podem ser utilizados como áreas de lazer e parques. Na medida do possível, essas estruturas multifuncionais devem ser privilegiadas para que elas sejam aceitas e apropriadas pelas comunidades. Esses dispositivos, dessa forma, acabam prestando outros benefícios sociais e ecossistêmicos, além do manejo das águas pluviais. A NR12 preconiza que esses dispositivos sejam sinalizados para que a comunidade local os reconheça como dispositivo de DEMAP. A manutenção dos dispositivos de amortecimento merece destaque, já que seus múltiplos usos devem ser garantidos de forma perene. O tratamento das águas pluviais consiste na redução das cargas de poluição difusa que chegam até os dispositivos de DEMAPO até que sejam atingidos os padrões estabelecidos, considerando a classe de enquadramento dos corpos hídricos receptores. Esses dispositivos devem ser dimensionados para a primeira carga de lavagem. A poluição difusa chega aos meios receptores juntamente com o escoamento pluvial. Durante um evento chuvoso, o escoamento lava as superfícies urbanas, trazendo com ele os poluentes lavados da atmosfera e também aqueles depositados nas superfícies no período seco. Essa mobilização dos poluentes acontece de forma mais acentuada no início do evento de escoamento. Daí vem o conceito de primeira carga de lavagem. Os dispositivos de tratamento, em geral, são baseados no amortecimento e na sedimentação do material carreado, junto com o escoamento, uma vez que os poluentes estão majoritariamente associados aos sedimentos transportados. Para fazer o dimensionamento desses dispositivos, devem ser observadas as características de ocupação e uso do solo da bacia de contribuição. Nas técnicas de infiltração, o solo funciona como filtro dos poluentes, fazendo com que a água chegue até o lençol com concentrações de poluentes aceitáveis. A depender dos poluentes encontrados na área de contribuição, técnicas simplesmente baseadas na sedimentação não serão suficientes e, desta forma, podem ser buscados outros dispositivos de tratamento. Um caso particular ocorre quando há mistura das águas de escoamento com os esgotos sanitários. Nesses casos, devem haver sistemas que promovam o tratamento dos esgotos sanitários que chegam aos sistemas de DEMAPO. Assim, podem ser utilizados sistemas de coletores de tempo seco, que consistem em desvios de uma parte do escoamento em período seco, ou seja, quando só temos esgoto sanitário percorrendo essas redes, e eles são levados para o sistema de tratamento de esgotos. É importante ressaltar que essa forma de tratamento, assim como as redes unitárias, não são vistas como uma forma definitiva de saneamento. Entretanto, elas podem permanecer em uso até que sua substituição seja realizada conforme previsto na NR8 de 2014. A disposição final é a última etapa no manejo de águas pluviais urbanas. Ela ocorre quando o lançamento das águas pluviais urbanas nos corpos receptores é realizado, sejam esses corpos receptores superficiais, subterrâneos, solo ou mar. Esse lançamento deve garantir a manutenção do regime, tanto em termos de volume quanto em termos de vazões, e obedecer padrões de qualidade a fim de evitar a poluição dos meios receptores.
Além disso, a disposição final deve atender normas de enquadramento dos cursos de água. Quando for realizado o lançamento no solo, ele deve ser realizado preferencialmente por meio de dispositivos adaptados para infiltração, evitando-se que as águas pluviais sejam diretamente lançadas no solo vegetado. O lançamento de águas pluviais é sujeito a outorga, que deve ser observada junto aos órgãos competentes. São exemplos de estruturas de lançamento os dissipadores de energia, estruturas de controle na fonte de infiltração e bacias de infiltração, têm como destinação final a água pluvial ao solo. Para finalizar esse módulo 4, é importante mencionar que nem toda a água pluvial urbana passa por todas as etapas mencionadas anteriormente. Por exemplo, um jardim de chuva capta, amortece, trata e dispõe no solo, por meio da infiltração, a água de escoamento.